Graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra e eu sei que você está morrendo de saudade, não dessa coisinha aqui com uma cara não muito interessante, mas sim do conteúdo do nosso bate-papo, para a gente trocar sempre aquela ideia e falando de coisas eternas para a honra e glória do Senhor. Quero aqui já agradecer a você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Né? Você que ainda não conhece, é o Papeando a Palavra Podcast. Aqui é um bate-papo leve, super descontraído, mas que temos uma responsabilidade de falarmos de algo, coisas eternas para a sua vida. Então, eu te desafio a ficar até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração poderosamente. Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Quero também aqui deixar o meu coraçãozinho para os membros do canal, que vocês têm ajudado e muito. Esse canal só está de pé, primeiramente porque Deus assim permite e porque vocês estão nos ajudando. E hoje também eu tenho um negócio, uma novidade muito boa para soltar para vocês, que esse vídeo ele é patrocinado pela Livraria Vida Reformada. E aqui eu já vou indicar esse livro maravilhoso para vocês. Deus Salve a Rainha, do meu amigo Joel Teodoro. E essa rainha aqui, galera, não é a rainha Elizabeth. Você quer saber qual é a rainha? O link está aqui na descrição. Vá lá, aproveita. Tá com 25% de desconto só para você que é aqui do Papel na Palavra. Compra um, compra dois, compra para a tua igreja. Aproveita e leva todo o estoque da livraria que vai ajudar a gente, vai te ajudar também a começar a ler e adquirir mais conhecimento, sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou com a presença ilustre dela, que sofre liderando Ai, juventude. é. Galera que a gente ama muito, mas é um povo muito complicado. Eu falo isso porque eu já passei 4 anos da minha vida liderando juventude e não tinha cabelo branco, mas depois que eu saí, os cabelos brancos começaram a aparecer assim de uma forma absurda. Ela que é amigona de uma parceirona minha também, que você conhece aqui do canal, a Dani Togali, nossa amiga Isadora Fernandes. Isa, se apresenta para a galera aí. Quem é a Isadora? Pessoal, primeiro eu queria agradecer ao Rafael aí pela oportunidade, pela indicação da Dani. Obrigada, Dani, pela parceria, pela amizade. Então, pessoal, me chamo Isadora Soares, líder da juventude, lidero juventude, né? Mas antes de liderar a juventude, eu sou casada com o Rodrigo, sou mãe de duas crianças lindas, Adriel e Maria Luísa, e a gente é casado há. Dá para botar aquele cri-cri? 9 anos. E esse ano, em agosto, a gente faz 10 anos juntos. Para honra e glória e bondade do Eterno. Muito lindo, coisa linda. 12 anos. E aí, ó, 12 anos juntos. O universitário soprou aqui, ó. É, rapaz. E aí, bastante tempo, né, caminhando juntos já, com altos e baixos. Mas graças a Deus, Deus tem sustentado. E hoje, depois de tantas, né, Rafa, a gente consegue ter uma vida, um casamento pleno na presença de Deus. Amém. E acho que isso é muito interessante, esse ponto que você frisou agora no final, em que é extremamente importante a presença do Senhor em qualquer Uau. tipo de relacionamento, porque ele sempre vai ser o elo de ligação entre seres humanos imperfeitos, mas que procuram todo dia melhorar para que tudo dê certo e ele ali no equilíbrio fica fantástico, maravilhoso, e isso eu acho incrível demais. E assim, como a gente tem um costume aqui no Papo na Palavra, eu sou muito curioso, né? E sempre quero saber de uma experiência da vida da pessoa que é a experiência de conversão. Compartilha com a gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Você foi visitada por um anjo? Gabriel chegou até você e falou: Isadora, venha para o Senhor Jesus Cristo ou não? Então, pessoal, eu sou filha de pastores, né? Nasci em berço cristão, mas uma coisa que meus pais sempre deixaram claro para mim, que filho de crente não é crente. A gente precisava, sim, aceitar Jesus, entregar a nossa vida para Jesus, recebê-lo como real e suficiente e confessá-lo diante dos homens, né? Então, eu sou filha de pastores, mas
passei pelo meu processo de conversão aos 9 anos de idade, né? Conversão que eu digo é receber Jesus, confessar, depois de uma ministração do pastor, porque foi o dia que eu mais aprontei na igreja. Eu era uma criança aleluiada, né? E aí, meu pai, pastor, né? Presbítero da igreja, pastor auxiliar, e na época os pastores sentavam no altar, né? E aí meu pai lá do altar e eu pega, aleluiada na igreja, aleluiada. E aí meu pai só me olhando lá de cima. E aí foi um culto de doutrina, onde o pastor ensinava aos pais para apresentar Jesus aos filhos, ensinava essa questão de que filho de crente não é crente, que você precisava perguntar para o seu filho se ele reconhece Jesus como real e salvador e tal, e fazer a pergunta da fé, né? Você quer receber Jesus e tal? E aí eu aprontei aquele dia todas, tudo que eu podia fazer, eu sentava, eu levantava, eu ia para o bebedouro, eu molhava o chão, enfim. E aí meu pai chega de uma forma muito carinhosa naquele dia, foi super carinhoso. Ele falou assim, me botou contra a parede e falou assim, ei, você quer aceitar Jesus? Você precisa aceitar Jesus, você sabia disso? Aí minha mãe, não, então, Isadora, você entende que Jesus é o salvador da sua vida? Aí eu, então, você quer receber, perdão, você quer recebê-lo como real o suficiente? Então tá bom, fecha o olho. Aí meu pai botou a mão na minha cabeça, Senhor, meu Deus, meu pai, escreve o nome dela no livro da vida, que o nome dela nunca mais sai desse livro. E aí foi essa experiência super marcante, né? Que eu, aos 9 anos de idade, na cozinha da minha casa, depois de um dia aleluiado, ele bota a mão na minha cabeça, faz uma oração de fé, quase que diz, né? Se você não aceitar, menina do céu. Mas foi nessa idade, aos 9 anos, e logo aos 12 eu me batizo. Eu tive um curso de batismo com um cara muito legal, um evangelista da igreja. Passei pelas águas aos 12 anos mesmo, se eu pudesse passava antes, mas era a doutrina da igreja na época, né? Aos 12 anos você pode se batizar. E assim foi minha caminhada, sempre dentro da igreja. É claro que eu tive experiências ruins, experiências boas com o Espírito Santo, mas a de conversão é essa. Aos 9 anos de idade, depois de um culto de doutrina, aleluiado. Eu vou fazer um corte dessa tua experiência de conversão. Vou passar para alguns pais lá da minha igreja para ver se faz isso com os filhos também, porque tem a galera que é sinistra, é muito. E assim, o que eu acho mais interessante, Isadora, é que a experiência de conversão ela é sempre diferente de uma pessoa para outra. Mas com todas as suas diferenças, essa especificamente foi a mais engraçada que eu já ouvi. Eu esperava qualquer outro tipo de situação, menos essa, porque assim, vai se converter agora, senão eu vou te botar de castigo e pronto. Quase que expulsou, tá? Quase que botou e expulsou. Assim, pra mim, a sorte a oração era de conversão. Que para um pouquinho ele falava assim, sai dela, e o último fecha a porta, sabe? Um pouquinho. Misericórdia, cara. Mas são coisas que marcam, né, a vida da gente. Né? Claro. E falar de experiência de conversão para mim é algo que é muito interessante, porque toda vez que eu escuto alguém contando a experiência de conversão, eu não consigo não lembrar da minha, né, que não foi é, ninguém, meu pai, minha mãe, ninguém botou no cantinho da igreja para poder chegar e falar isso e tudo mais. Foi algo muito do momento ali que realmente precisava, porque talvez eu lembro que na época se demorasse acho que mais um mês para me render aos pés de Jesus Cristo, eu viraria uma estatística, né, pelo estilo Meu de vida Deus. que levava e tudo mais. Então ela já estava ali, já tinha perdido todos os filtros já que o ser humano pode ter, racionalmente falando, já era um negócio muito zoado. Mas é sempre algo maravilhoso de entender e deixar também para você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a ideia de que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um da forma que ele tem para trabalhar, na forma que ele precisa trabalhar e é individual. E isso que eu acho o maneiro, né, o barato da coisa, é a multiforme graça do Senhor.
São as múltiplas formas dele trabalhar. Tipo, Casadora ele trabalhou com o pai no momento específico, na situação X. Com o Rafael trabalhou de outra forma. Com você trabalhou de outra forma. E se ainda não trabalhou, ele pode começar a trabalhar hoje, agora, na sua vida. E esse podcast pode ficar marcado como o dia que Deus falou contigo e você se rendeu aos pés do Senhor. Então, isso é maravilhoso demais, demais, demais. Isadora, sobre a questão de ministério. Hoje é algo na sua mente que você já tem assim muito claro qual é o chamado que Deus tem na sua vida? Sim, Rafa, esse é um assunto que eu amo falar. É engraçado que a minha experiência não foi boa ao descobrir, né, ao entender, ao aceitar, mas Jesus ele teve muita misericórdia de mim, muita paciência, que eu tenho, Deus me deu um talento de tocar instrumento, e o instrumento que eu escolhi desenvolver foi bateria. Então, eu desenvolvi um pouquinho, não sou supra-sumo, sabe? Fiz algumas aulas de bateria. E aí, meu pai me deu uma bateria acústica porque ele se empolgou. Então, ele. Cara, mas tô de bobeira com a tua experiência de conversão, cara. Tá maluco. Eu passo isso para quando eu dou aula para Ministério Infantil. Eu falo assim, filho de peixe, aí todo mundo, peixinho é! E filho de crente, crente. Eu falei, vocês tudo você tem que se converter. Vocês têm que aceitar Jesus. Vou, Aí aprove- fica assim, ó, para mim. vou aproveitar o gancho que a EBF vai ser dia 29, dia 30 agora, e vou soltar essa pra galerinha lá. Ó, a IBF minha foi semana passada e me botaram para pregar, não sei porquê, né? Ah, E aí, imagina. e aí eu falei com eles assim, falei assim, olha só, filho de crente não é crente. Vocês estão tendo hoje a oportunidade de se render aos pés de Jesus. O tempo está passando. Aproveita a juventude. Eclesiastes, o rei Salomão fala, né? Que quando ele era Eclesiastes 12, né? Eu vou até abrir, só para eu não falar nada errado. 12, você até abrir, porque foi esse o tema que eu entrei com eles lá, Uhum. que é. Tá até a Bíblia aqui, tá aberta aqui, Rafa. Vou só achar aqui. O pessoal acha que é oba-oba, que é porque é criança, porque não tem que ter regra, tem que sair curtindo. Daí eu falei, isso aí. Eu falei, olha só, eu falei, ó, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho prazer neles mais. Então, eu falei assim, pessoal, para onde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo? Pode pegar o caminho do arrependimento e voltar, filho. Vocês estão viajando na maionese aí, tá? Vocês vão chegar na idade do pai de vocês e vão falar assim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não aproveitei, né? Mas, enfim, vou voltar aqui. Então, Rafa, sobre ministério, Uhum. eu desenvolvi a bateria, meu pai me deu uma bateria acústica, só que ele fazia turno. Então, quando eu mais queria tocar é quando ele fazia um turno de 0 hora, ou seja, ele trabalhava a noite inteira e passava o dia dormindo, descansando para poder pegar a madrugada trabalhando. E era o dia que eu escolhia para ensaiar. Ele não aguentou e vende a bateria e me traz uma guitarra com uma caixa e um papel, uma folha de A4, dizendo assim, nota tal, dedo tal, em tal corda. E ali eu fui fazendo, pronto, consegui aprender a tocar, né, as notas da guitarra. E aí eu fui fazendo um som, tal, direitinho. Aí passei pro violão, aí a gente pega o ukulele, aí pega o baixo, porque acha que sabe algumas notinhas, então a gente se atreve, né? Fica um pouco atrevido. E aí, para mim, meu chamado era no louvor, inicialmente. Nossa, vou bombar no louvor. Nada. Não fluía, não ia para frente. Ah, eu ficava ansiosa para tocar, mas eu não atendia, né? A expectativa do que era pedido, a exigência, Uhum. enfim. Então, fazia aula, mas mesmo assim, aquilo não rendia, Rafa. E aí, beleza, o próximo passo, eu quero liderar jovens. Foi o que me foi proposto, né? Não, meu chamado é para jovem, é para adolescente, é para isso, é para aquilo. E uma coisa que sempre Deus falou comigo na palavra, que você herdaria, que eu herdarei a terra que meus pais deixaram.
todas as vezes que eu orava nesse sentido, Deus, eu não estou entendendo nada, estou super perdida, me dá o norte. Você vai herdar a terra dos seus pais. Então, tá, mas ok. Mas eu estava entendendo que era uma terra terrena, o que eles deixaram aqui, sabe? Minha mãe fez enfermagem, meu pai trabalhou na metalurgia, então eu ficava muito nessa. E aí eu não entendia o que estava por trás daquilo, sabe? Não era essa terra que estava falando. Até que a gente passou por um momento muito ruim no casamento, eu e o Rodrigo. A gente se conheceu na escola técnica e tal. Em dado momento, a gente volta a se reencontrar, a gente se casa e a gente passa por uma crise muito forte no nosso casamento. Então, Deus começa a ministrar no coração de algumas pessoas tudo aquilo que havia ministrado para mim. Meus pais trabalhavam muito com visitas, com discipulado de vida na vida, cura e libertação, jejum e oração. Trabalhava muito com famílias, os meus pais, né? E aí eu fui começando a entender e o Espírito Santo a testificar aquilo no meu coração. Até que eu recebi uma palavra muito específica. Vocês vão trabalhar com casais. Pum. Aí eu, Deus me livre. Não, você está enganada, você não está orando, não, essa palavra não é para mim. Rejeitei várias. Pô, talvez alguns anos rejeitando isso, sabe? Não, galera, não fui chamada para casamento. Parece que todas as vezes que eu discipulo ou converso com alguém, pode ser, você podia fazer assim, ao invés de assim. Pronto, já bastava uma frase de efeito ali, né? Para uma bomba cair aqui em casa e a gente começar a brigar, sabe, por motivo nenhum. E eu não queria aquilo de jeito nenhum, Rafa. Tudo que eu queria era viver bem em paz com meu marido ali, sabe? Ter uma vida assim de harmonia. Poxa, depois de tanta crise, sabe, que a gente passou, de repente lidar com casais e voltar a passar toda aquela crise de novo, entende? Então eu não queria, até que, né, eu lidando com jovens e muitos projetos, porque jovem é assim, né? Se parar, se não pensar, se não ser criativo, você perde, assim, né, o fio da meada. Se você não souber direcionar, se você não souber fazer a ponte da onde você está saindo para o lugar que você está indo, você perde a confiança, perde a credibilidade, entendeu? Você se confunde porque são jovens estudiosos, o conhecimento assim tá na mão deles, eles andam hoje com o conhecimento na mão, vamos dizer assim, né? Tudo que acessar tá ali. Então eu estava com vários projetos, fumegando, e meu marido falou assim: ei, não é isso. Pode parar, para tudo que você está fazendo, não é isso. E Rodrigo, você já viu um pouquinho, né? Algumas aparições dele aqui. E eu só sabia chorar. Porque eu falei assim, Deus, eu não vou entrar numa com meu marido mais de ir contra, sabe? Peitar ele. Falando, eu vou fazer. Não, eu vou fazer sim. Não tá faltando nada para você, tá tudo ok aqui em casa, entendeu? E aí ele falou assim, cara, mas não tá legal. E aí, Rafa, para mim foi um baque. Só que eu falei assim, foi uma oração muito simples. Acho que talvez a mais simples do que a de Jabes, sabe? Eu chorando, assim, muito triste. Porque para mim, eu perdi o sentido da minha vida porque ele pediu para eu dar uma segurada nos projetos. Então, para mim, a minha vida já no ministerial não fazia mais sentido nenhum. E aí, eu chorando, assim, com muito pesar no coração, muito peso, muito triste, muito. Eu falei, Deus, eu não quero entender, eu só quero confiar. E chorei o restante da noite, sabe? Eu só quero confiar. E aí, então, Deus me dá visões em sonho, me dá sonhos, me desperta de madrugada, e ele pega esse quarto escuro, ele acende a luz, ele fala assim, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Tá vendo a terra que seus pais
deixaram, tá vendo o legado? Então, tudo isso é para você fazer isso. Vocês vão trabalhar com casais, entendeu? Vocês vão trabalhar com casais. Então, eu estava me achando assim, uma esposa supra-sumo. Até que eu recebi uma palavra assim: ame as coisas simples do lar. Ame cuidar das coisas simples do lar. A esposa, Isadora, ela não é construída no ministério. A pastora, sim, o pastor, sim, o líder, talvez, né? Mas a esposa, não. Você não vai ser uma esposa varrendo igreja, servindo Caraca. pastor. Você vai ser uma esposa servindo o teu marido. Então, é dentro de casa que você precisa ser forjado. Primeiro dentro, para depois lá fora, ok? Então, pega e enfia sua violinha no saco, ame as coisas simples da casa. Decora a sua casa, coloca um arranjo de flores, perfuma a sua casa, marido gosta. Então, assim, foi, sabe? Aí foi, as coisas foram tudo fazendo sentido para mim. E eu falei assim, obrigado, Espírito Santo, porque eu não queria entender e tudo que o Senhor me fez foi entender o sentido e da minha vida, né? Sim. E que o Senhor me direcione, né, para aquilo que o Senhor quer que eu faça e me capacita. Rafa, foi assim, hoje, antes eu tinha projetos, eu ia na casa de pessoas, eu fazia JN House, projeto de célula nas casas, e pá, hoje as pessoas vêm até mim, entende? E a Entendi. maioria delas é alguma coisa relacionada com o casamento, com relacionamento, ou algum processo pessoal que eu e o Rodrigo a gente já tenha vivido antes, entende? Entendi. Então, o chamado claro, da nossa vida, assim, é para a gente trabalhar como um time na área de relacionamento, namoro, casamento, noivado, e alinhar as expectativas dessa turma aqui com as expectativas de Deus para um casamento pleno nele. Cara, e isso é algo que eu acho extremamente importante, porque eu posso falar que isso fez muita falta dentro do relacionamento que eu tive, né, depois que eu me converti. Não deu certo, tem alguns meses que a gente decidiu romper, mas continuamos amigos e tudo mais, congregamos na mesma igreja e vida que segue. Só que era algo que eu sentia muita falta na época, era justamente desse apoio de uma galera um pouco mais experiente, de estar junto, de trocar uma ideia. Porque, por exemplo, o meu caso especificamente, eu só tinha namorado antes de me converter, então o que eu aprendi de namoro era uma coisa. Depois da conversão, a ideia de namoro do cristão, ela é completamente diferente. E aí, para você que está nos assistindo, não é uma opção ser completamente diferente, não, tá? Tem que ser completamente diferente, só para deixar esse adendo para a galera aí, tá? Não achar que é uma sugestão, mas tem que ser, tem que. Valeu, galera? Então, voltando. Só que não tinha isso, mano. E eu completamente perdido, Isadora. Perdido demais, 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 demais. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Com uma dificuldade de relacionamento, com uma dificuldade de conversar, com uma dificuldade de parar para ouvir o que estava, o que não estava certo para outra pessoa. E isso foi minando, foi minando, foi minando, pum. Chega uma hora que já era, já foi. E você falando sobre essa questão do chamado específico, e eu acho muito interessante que são chamados que em alguns lugares aparece muito, em outros lugares não aparece tanto, mas que são importantes, porque o que eu ouvi muito era o seguinte: ah, você é um pastor, então você tem a obrigação de saber tudo de relacionamento. Nem sempre, né, Rafa? Tem coisas que a gente, o Espírito Santo, ele dá graça. Eu precisava ter passado por toda a experiência ruim no casamento para eu hoje falar para casais. Não precisava ter passado experiências ruins.
O Espírito Santo poderia ter me ensinado, sabe, diante de experiências boas, entende? Mas ele não desperdiça nada. Sim. Então, hoje, ele pega, né, tudo aquilo que a gente viveu e ele me faz lembrar de uma passagem que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pensa num casamento problemático e hoje um casamento pleno, num casamento sem perspectiva, né, onde nem nossos entes queridos acreditavam que a gente romperia, tanto que é que o nosso regime de casamento é de separação total de bens ou universal. Alguém da lei aí me corrige. É aquele casamento que mesmo depois de casado no papel e tal, Sim. eu não tenho direito a nada que ele adquira. Por exemplo, vai comprar uma casa. Se tiver no nome dele, eu não tenho direito. Se tiver no meu nome, ele não tem. Ninguém acreditava na gente, sabe, no nosso relacionamento, porque nós éramos muito novos na época. E aí, tanto é que aconteceu, né, da gente ter uma ruptura na nossa história. Não chegamos a nos divorciar, sabe? Mas a gente tem essa ruptura na nossa história. E aí a gente volta num contexto de um casamento pleno, sabe? Eu 100% em Deus, ele 100% em Deus, e juntos a gente vive um casamento que há 7 anos atrás a gente não viveu a experiência. Hoje a gente vive a experiência de um casamento, de uma família. É claro que há os processos pessoais, sabe? Para a gente chegar, adquirir a maturidade, entendeu? Mas todas essas experiências ruins, pecaminosas e tal, o Espírito Santo ele vai, ele cura, ele trata, né? A gente é curado nas nossas lembranças traumáticas e hoje a gente fala vou dizer assim, com autoridade sobre determinados assuntos, porque são assuntos que nós fomos libertos e curados. Entendi. Cara, isso é muito maneiro porque é uma das formas que Deus trabalha que eu particularmente acho incrível demais, que eu entendo que muitas das dores que nós passamos na nossa vida, elas serão usadas para curar as mesmas dores de outras pessoas em momentos diferentes, né? Tanto que eu passo hoje um processo específico, porém eu começo a entender, pô, lá na frente eu vou encontrar com uma pessoa que vai estar passando exatamente pelo que eu estou passando agora, e eu vou poder sentar, vou poder trocar uma ideia, vou poder falar com autoridade no assunto, cara, vai melhorar, é assim que acontece e tudo mais. Eu sei que a pessoa não vai me ouvir direito, assim como hoje eu também não estou ouvindo algumas pessoas direito em relação quando vem parar para trocar uma ideia. Não posso ser hipócrita e falar que sim, não, é tudo tranquilão. Todo mundo que vier conversar comigo, eu fico 100%. É isso aí, eu sei. Mentira, mentira. Quando a gente está no olho do furacão, só a gente sabe o que passa na nossa cabeça, o que a gente para orar, a hora que tem raiva, a hora que não tem, um monte de coisa. Mas eu acho muito interessante essa forma que Deus trabalha nas nossas vidas, né? E eu acho isso muito importante, que é o que ele faz em nós para depois fazer através de nós. Então, isso para mim é fantástico, fantástico demais, demais mesmo. E galera aí que tá passando por algum problema no relacionamento, mande mensagem para Isadora. Tenho certeza que ela tem uma palavra poderosa para o seu coração. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte, mas qualquer coisa, nós estamos aí, nós temos um acompanhamento de perto do nosso pastor, a gente tem a confiança do nosso pastor, que eu acho que isso também é muito importante. Então, antes de chegar em nós, pergunte de nós ao nosso pastor, reverendo José Guilherme Stoduto. Amém. Minha amiga, vamos dar um pulo agora aí para uma parte que eu gosto. É a parte que eu gosto pra caramba no Papiano, porque eu só faço a pergunta e o convidado se vira para responder. E aí, essa parte agora é contigo. A galera te ama. Tá. Eu fiquei de bobeira com. Meu Deus do céu, cara. A galera te ama muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, isso aqui não dá pra perguntar, não, hein, mas vou pular pra outra. Mas as perguntas são tranquilas, tenho certeza que vai ser de boa.
E vamos passar agora para o nosso momento de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que colocaram lá é a seguinte: quais são os maiores desafios de liderar uma juventude? Ideologia. Eu saio agora de uma mentoria de batalha espiritual com o pastor Fábio Coelho, e se é uma coisa que Satanás ele vem para confundir essa geração com ideologias, com culturas. Sim. Então, ele usa, pessoal, pasme, Satanás ele pega a palavra de Deus, as sagradas escrituras, e cria uma ideologia, sabe? Que se você não entender o contexto, o que ele está dizendo ali, se você não virar uma página, se você não voltar uma página, se você não entender o que está acontecendo naquele contexto, você é levado por essas ideologias. Então, para você criar uma cultura diante de uma cosmovisão cristã, sabe? Falo bonito agora. Falou bonito. É muito assim desafiador, porque hoje, como eu falei, Rafa, as pessoas têm a juventude, ela tem acesso ao conhecimento assim. Então a gente precisa estar muito ligado na palavra, enxertado na videira, sabe, recebendo do Espírito Santo mesmo, tirando prova daquilo que você ouve, olhando na palavra, conversando com líderes, e para você então propagar aquilo, sabe? Mas a questão de ideologias para mim é o maior desafio, porque você também tem que entender, tem que filtrar para não pá, e aí você detonar aquele jovem Sim. que está chegando, ou então desconstruir uma ideia, sabe, daquele jovem raiz, e construir uma ideia de meu amigo, não, novo convertido é graça, aquela pessoa que já tem mais um tempo, que já é mais madura, você vai para as cartas de Paulo. Então, assim, o desafio é ideologias, culturas, e conversar, entender um pouco disso e pegar o que está, de fato, nas Sagradas Escrituras é meu desafio, entende? Sim. Porque hoje, Rafa, não sei você, mas se você chegar e falar, está escrito na Bíblia, a verdade é essa, eles vão falar assim, não concordo, É. que é a graça, não concordo. Aí, sabe, é bem desafiador. E, assim, e essa situação só desperta mais ainda, no meu entendimento. Não sei se isso é algo que acontece com você também, de uma necessidade da gente buscar mais para poder estar passando mais para as pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu me amarro na cultura pop. Gosto muito, muito, muita coisa mesmo. Sou fãzaço da Marvel. Se tu reparar no fundo aqui, do lado da caneca do melhor time do mundo, tem uma caneca do Hulk, que para mim é o melhor herói da Marvel que existe. Vejo todos os filmes que tem, lançamento no cinema, pré-estreia, se possível, tô lá, tudo ali bonitinho, mas eu reparo que sempre tem alguma ideia Uhum. anticristã, série de Netflix, série de Amazon Prime, diversas séries de todas essas plataformas, e uma galera que vê muito e infelizmente não tem um filtro. E eu falo muito isso para as pessoas. Nós não devemos olhar para a Bíblia com a lupa do mundo, mas a gente tem que olhar para o mundo utilizando a lupa das Sagradas Escrituras. Então, sempre que a gente olhar para essas coisas que estão fora ali da questão igreja, um filme, uma série e tudo mais, nós cristãos precisamos ter um filtro do quê? O que que a Bíblia diz sobre isso que ele está falando? Isso aqui está certo, isso aqui está errado? Porque eu falo isso para algumas pessoas próximas, né, que eu não vou citar o nome delas porque elas acompanham o Papinha na Palavra. Tem gente que gosta de ver um filme, de ver uma novela e um negócio e tal. E chega um determinado momento que tá torcendo o cara que é casado ficar com a amante, mano. Porque é legal. Porque a série, Faz um par bonito, né? porque a série tá levando para aquilo ali. Nossa, até que eles fazem um casal bonitinho, né?
Vai que é presente de Deus na vida daquela pessoa mesmo e tudo mais. E acaba, e isso eu já vi acontecendo na prática, de uma mulher que era casada. Não sei se você vai lembrar dessa época, de uma novela que estava na Globo, que falava de uma mulher e tal de Bibi Perigosa, uma coisa assim, que era a mulher de um traficante, que ficou muito assim falado nas redes sociais. E minha família tem muita gente que não é cristã, e até cristão também, que vê novela até hoje ainda, mas enfim. E que falava muito sobre esse negócio. E, cara, eu conheci uma mulher que ela deixou, ela era da igreja, ela deixou o seu marido para poder viver uma vida como a mulher vivia naquela novela. E assim, participava do círculo de oração, todo culto de oração estava na igreja, não faltava um domingo, mas achou legal, entende? Então, assim, é perigoso quando você não tem o equilíbrio. E A aí, ideologia, ela, ela tá aí, né? A cultura tá aí. E você falou uma coisa muito interessante. Talvez um conselho até que eu daria para quem quer ser líder de jovem, quem está nessa pegada aí, foi um conselho que eu levo para minha vida. A galera que sonha em ter ministério público e etc., com jovens. Um conselho, Mateus 6,6, mas ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, assim, nós, líderes de jovem, você que quer ser, você que já é, você que está nessa pegada firme aí, o Espírito Santo ele tem segredos que ele vai te revelar sim, que ele quer te revelar sim, mas você precisa entrar no seu quarto, fechar na sua porta e ficar em secreto. O Espírito Santo não vai te dar nada em público, no meio de um falatório. Pode até, assim, em alguns casos ali uma palavra específica, mas o projeto, a criatividade, a essência, a base é no secreto que é construído. sim, Tudo aquilo que o Senhor vai construir no secreto, ele vai te dar a recompensa. Só que o lugar do sucesso não é no ministério, é no secreto. Porque é lá que você tem a recompensa. E exatamente. quando você recebe a recompensa, ela transborda. Aí vem a influência, aquilo que flui na vida das outras pessoas. Verdade. E você falou de secreto, né? E antes de passar para a próxima pergunta, é algo que eu até, a gente, antes de começar a gravar, eu estava falando para você, né, que eu passei anos na minha vida em caminhada cristã, muito essa coisa do conhecimento, 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 e que naturalmente eu tô indo para uma ideia, para uma pegada mais do, né, tem alguns amigos que são muito letra pra caramba também, que com certeza vão me mandar mensagem quando ouvir isso reclamando de acessar o espiritual, porque é uma necessidade pessoal. Não foi ninguém que me falou para fazer, não foi ninguém que me deu, que virou uma chave na minha mente ou algum discurso que ativou meu mindset para poder entender esse tipo de coisa. Mas eu, né, não por mim mesmo, mas eu sinto que é um impulso de dentro para fora de, cara, você precisa me buscar mais, você precisa conversar mais comigo, a questão da oração, a questão do jejum, de um momento mais em secreto, né? Como você bem pontuou, no momento onde ninguém está vendo, no momento onde não tem ninguém perto para te atrapalhar, no momento onde não tem um holofote, no momento onde não tem um destaque, quando você não está com o microfone na mão, quando você não está gravando um podcast, é no momento que é só você e Deus, mano. E assim, eu passei por uma experiência recentemente, Sadara, que foi muito doido. Eu falei até com a minha irmã no dia, que eu moro junto com a minha irmã e com a minha mãe. Eu tava dormindo e eu tô passando por 2 semanas de uma insônia absurda. O dia que eu durmo 3 horas, eu tô feliz pra caramba porque tá sinistro. Foi o que eu te falei, né? Provavelmente quando acabar a EBF eu volto a ser uma pessoa, um ser humano normal aqui na Terra. E eu acordei de joelho no chão, ouvindo uma música do Morada, Ó Se Fendesse. E aonde eu estava assim, com a minha testa no chão, mas estava muito molhado embaixo.
chorando horrores, horrores, e eu não parava de chorar. E eu ficava assim, cara, eu já chorei 1 milhão de vezes, porque eu sou, né, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito emotiva, eu tenho um choro muito, muito, muito fácil. Qualquer coisinha, quando se fala Deus, manifestação do Espírito Santo, a galera tá pulando, a galera tá gritando, tá voando, cuspindo fogo, plantando bananeira. Eu tô quietinho no meu canto, me acabando de chorar, porque eu não consigo ficar de uma outra forma a não ser assim. E era como se eu sentia algo saindo do meu corpo naquele momento. Tipo, uma coisa que não era legal. Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada no meu coração em relação a algumas coisas que estavam acontecendo. E quando acabou aquele momento, eu fiquei assim, eu falei, cara, parece que eu me converti de novo. Eu senti a mesma sensação de 9 anos atrás, aproximadamente, no dia 26 de agosto de 2013, às 8h45 da noite, na Assembleia de Deus, Ministério de Jesus vai voltar, quer você queira, quer não. E eu fiquei assim, eu falei, cara, calma aí, o que que aconteceu aqui agora, nesse momento? E ali eu comecei a entender que Deus estava me chamando por uma questão de uma responsabilidade, de um passo diferente, né? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, né? Principalmente na vida de um pastor, a gente não sobe um degrau, a gente precisa descer um degrau, porque aquele que é o maior não manda em muita gente, mas é o que serve a todo mundo. Então, isso a gente precisa ter sempre no coração, porque o ser humano é totalmente tendencioso à soberba, ao egoísmo. Isso, felizmente, né, é culpa lá do Adão, mas, enfim, ainda bem que veio Jesus Cristo para resolver toda essa bagunça, todo esse problema. E é algo que eu acho maravilhoso, incrível demais, porque foi no momento que eu entendi que eu precisava ter mais coragem para me posicionar em relação de alguns assuntos que estavam acontecendo, de algumas situações que estavam ali e que eu estava vendo acontecer, mas não tomava uma postura igual o João Batista de falar, olha só, tem que se arrepender. Ah, não quero, raça de víbora. Não tem muito desenrolo, né? Eu até no podcast falei isso. O João Batista, no nosso tempo, provavelmente, ele seria um cara extremamente cancelado em tudo enquanto é igreja, em tudo enquanto é rede social, que ninguém ia deixar ele pregar em lugar nenhum. Mas, cara, isso é incrível demais. E agora sim, a gente conversando, e o maneiro de ser crente é isso que a gente não é guiado pelo nosso coração, né? A gente é guiado pelo Espírito Santo, graças a ele por isso. Não preciso deixar algo registrado para a galera e para você principalmente, né? Não tem bastante pergunta ainda para fazer, não estamos terminando, mas eu quero te agradecer, porque viu que eu falei que eu sou chorão pra caramba, que esse momento para mim é um momento de recomeço. Ah, E tipo assim, naquele dia eu acordei e eu senti que alguma coisa diferente estava saindo, porque eu falei que eu nunca mais ia fazer isso aqui. Não quero mais gravar podcast do meu, tô trabalhando no podcast dos outros, isso tá bom, mas o meu propósito não é fazer as coisas dos outros, é fazer o que Deus colocou para eu fazer. E tá fazendo de novo para mim tá maluco, tá maluco. Não vou chorar mais, não, vou ficar só por aqui, que tá de boa. Mas vamos continuar, vou passar agora para a próxima pergunta que colocaram aqui, que essa daqui vai ser maneira e essa daqui, cara, eu vou ficar só quietinho ouvindo, esperar ai, você Senhor. desenvolver, que é a seguinte: qual a diferença de uma liderança saudável para uma liderança opressora? Foi esse o nome que botaram aqui. Peraí, Rafa, fala de novo, por favor, que deu uma travada. Qual a diferença de uma liderança saudável para uma liderança opressora? Peraí, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Eu sabia. Gente, Desenvolve o então, vaso. enche de azeite, aleluia. É, fiz uma mentoria com pastor e médico
Leônio, o sobrenome dele. Depois, por favor, Rafa, se puder deixar um nomezinho, ele é um pastor bem relevante, ele é médico, sobre liderança saudável. E vamos lá, vamos fazer um bate-bola. O líder saudável, ele ouve e não tem medo de expor alguma fraqueza. O líder opressor é aquele líder perfeito, que não peca, que não tem nenhuma fraqueza e que ele analisa a sua vida de acordo com a experiência dele pessoal. O líder saudável, ele pega a sua situação e fala assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos, se eu não sei, fala. Olha, eu não sei sobre esse assunto, vou orar, vou pesquisar, vou saber, vou buscar do Espírito Santo. Então, ele discipula. O opressor, ele já quer falar, ele não quer ouvir. O líder opressor, ele não aceita opiniões, né? O líder opressor, ele, se você não corroborar com a ideia dele, você é cancelado, você é deixado de fora, sabe? O líder saudável é aquele líder que te incentiva a ser mais, ele pega o seu potencial, ele fala assim, cara, você é uma pessoa em ascendência em Cristo, né? Então, olha só, eu vejo claramente o que fizeram comigo, tá? O teu chamado para casais. Você tem uma história com o seu marido, vocês como um time, lindos, linda a história de vocês. Precisa ser falado, precisa ser comunicada. Então vai, estuda sobre isso, lê sobre tal e tal e tal, ouça ministrações, ame o seu lar. Aí eu, como uma boa discípula, vou inventar essa palavra, tá? De Jesus, o que eu fiz? YouTube, peguei uma ferramenta e usei ao meu favor. Dev Titus, Stormy O'Matian, Helena Tanuri. Helena, eu sei que você vai ver esse podcast. Pastora Kelly Subirá, gente. Que mulher é essa? Cara, poxa vida. Então, é isso que é uma liderança saudável para mim. É você falar assim, cara, você tem um chamado específico lindo na sua vida. Poxa, você é um excelente pregador. Vai lá, bora lá. Estuda as correntes, as teológicas, né? Aprenda sobre elas, tenha uma opinião baseada na palavra, mas procura curso tal, escute o pastor tal, líderes de influência, mas tudo que você ouvir, você sabe se está certo. Livros, gente, livros. A Bíblia é o nosso livro guia para a vida, mas a gente, né, tem escritores inspirados pelo Espírito Santo, sim, também. Verdade. Sabe? Que deixa... participação especial. Aleluia. Que deixa ensinamentos para nós, entendeu? Que às vezes a gente não consegue aplicar e que a gente lê, aprende com esses homens e mulheres de Deus que a gente consegue aplicar. Então, assim, o líder saudável, ele não tem medo de falar assim, pesquisa, vai. O líder saudável, ele entende que a gente é um corpo, que nem todo mundo é braço, que nem todo mundo é a cabeça, que nem todo mundo é o coração, que nem todo mundo é o pé. O líder opressor, ele acha que todo mundo ali é o pé, mas ele é o pé supra-sumo. Ele é o pé modelo. Entendeu? Então, ele não te incentiva a crescer, ele não te desenvolve. Literatura, tem que tomar cuidado com o que você lê. Entendeu? Porque isso pode deixar você um ser humano pensante. E se você é um ser humano pensante, eu não consigo te dominar. E se eu não consigo te dominar, eu perco o controle. Entendeu? Mas, cara, não é para você controlar coisa nenhuma, nada, nem ninguém. É o Espírito Santo. Sim. A ovelha de Deus, a ovelha de Jesus. O líder foi Jesus que estabeleceu. O teu papel na vida daquela pessoa que você está discipulando, liderando, é fazer uma ponte entre o chamado dela, onde ela está, para aquilo que Deus quer para a vida dela. E falar, meu, o caminho é aquele ali. Vai que ali você vai se achar. É claro que todo mundo precisa chegar no centro da vontade de Deus, porque é ali onde as coisas acontecem. Sim. Só que existe o caminho das pedras, sabe, Rafa? Uhum. Existem, poxa,
autores inspirados, sim, pelo Espírito Santo. Poxa, por que não aprender com Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores? Mas não. Não pode, porque é uma pregação copiada, valeu para aquela época, você tem que ficar com a Bíblia. Então, assim, peraí. Aí não. Sabe? Então, eu penso que a gente precisa estabelecer limites, sabe? Entender que existe uma linha tênue entre um líder opressor e um líder saudável. E aí você entende a liderança saudável quando ele te incentiva a ser melhor do que você é hoje. E não você permanecer nessa linha mediana. Ah, tá bom, tá ótimo esse estágio que você chegou. Não, não tá ótimo nada. A gente tem muito mais. Deus é infinito. A palavra diz para a gente prosseguir em conhecer a Deus. E isso é que você falou sobre a questão do incentivo, e eu acho isso fantástico demais, porque quando você entende, né, e a liderança é uma liderança saudável, ela não tem o ciúme de te ver crescer mais do que ela. Porque o que eu já vi na prática é de pessoas que querem travar porque você não pode ser mais do que eu. Você não pode conhecer mais do que eu conheço. E eu como Vaidade, professor, exatamente. ego. E eu como professor, uma das coisas que eu aprendi, né, professor, no caso, no âmbito igreja, né, chamado pastor e mestre e tal, é que eu preciso ficar feliz quando alguém que já parou para me ouvir chega no nível maior do que eu cheguei. Dá aquela sensação de, tipo, dever cumprido. Falei, pô, cara, valeu, É lembrado. valeu muita coisa mesmo. De Posso ouvir. só fazer um complemento à minha fala, assim, te cortando, mas me Uhum, perdoa pelo corte aí, mas assim, o líder saudável, ele forma discípulos. E o líder opressor, ele forma seguidores. sim. Entende? O discípulo, ele quer ser como Jesus. Ele quer fazer as coisas que Jesus fizeram, sabe? Ele quer fazer as coisas maiores até que Jesus fizeram, porque ele nos prometeu. Uhum, Entendeu? Ele quer ser mais parecido do seu Criador. Então, a gente faz essa ponte entre a pessoa e o Criador. sim. O líder opressor, ele forma seguidores dele. Fala Uhum, assim, olha, vem comigo que eu sei o caminho. Né? Aí, por exemplo, brigou lá, saiu da igreja. Leva todos aqueles seguidores dele embora. Então, isso é bem complicado. verdade. Já jogar aqui um comentário rapidinho para ficar uma polêmica no ar. Discípulos vai pelo padrão que Paulo faz com a igreja, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, e ali os seguidores de alguém especificamente é o que o Pablo Marçal faz com a galera da sua igreja. Vamos para uma outra pergunta que diz o seguinte: as redes sociais atrapalham ou ajudam na propagação do evangelho? Olha, Rafa, posso me basear na palavra para eu poder responder? Claro, pô, deve. É, só para dizer a minha opinião, baseado na Bíblia, porque para mim é o meu manual Sim. de opiniões, de vida, de criação de filho, de casamento, de tudo. Romanos 12 vai dizer assim: e não vivam, 12:2, tá? E Uhum. não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, pode repetir a pergunta, por favor? As redes sociais atrapalham ou ajudam na propagação do evangelho? Na minha humilde opinião, elas ajudam. Porém, a gente precisa lembrar de Romanos 12:2. Em outras versões, ela fala assim: não amoldeis aos Sim. padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje, o YouTube é uma ótima ferramenta, Instagram, ótima ferramenta, WhatsApp, ótima ferramenta. Porém, se aquilo tiver
te levando para um lugar onde a tua mente está ficando cauterizada e você está se moldando aos padrões daquela rede social, para mim ela já não está desempenhando um bom papel na sua vida. Sim. Na minha vida, o Instagram foi há muito tempo foi um início da minha queda, sabe? Um processo pessoal, né? Uma experiência pessoal com a rede social Instagram. Comecei muito bem, de repente foi só descida da ladeira. Quem me conhece aí de perto sabe o meu Instagram. E o que eu fiz? Diante de todo desse entendimento da palavra, dessa busca pelo Espírito Santo, de ter lido Caçadores de Deus, que eu super recomendo para você, eu pego Romanos 12:2 e falo assim, peraí, eu não posso me amoldar. Se isso está me transformando, está errado. Eu não posso me conformar, eu preciso ser renovado. A minha mente precisa ser renovada. Então, eu cancelo minhas redes sociais, eu excluo aquela rede social antiga, e aí, depois de um tempo, depois de ter tido uma maturidade na minha mente, no meu coração, de estar certa, de ter uma identidade bem resolvida na palavra, eu falo assim, opa, tenho maturidade para voltar a ter uma rede social. E aí eu crio uma rede social, né, com outra perspectiva. Entende? Entendi. Então, assim, hoje sim, a ferramenta social, ela super ajuda. Porém, a gente não deve se moldar aos padrões da rede social. Você pega aquilo, mas você não pode ficar naquilo. Você recebe uma palavra linda, um bom dia lindo lá no Reels ou, sei lá, abre seu TikTok e vê uma mensagem sendo transmitida com humor. Porém, aquilo é só uma semente. Você pega aquela semente, você abre a tua Bíblia, você vê o que está escrito, aí você, beleza, ok? Essa semente tem uma boa procedência, do bom do bem, então vamos plantar no meu coração e vamos fazer aquilo frutificar. Entendi. Isso é o bem que você falou, é algo que eu fico observando com uma galera nas redes sociais. E eu fico um pouco incomodado com algumas situações, por exemplo, trend de Instagram. Aí apareceu uma trend nova dessa semana, um exemplo. E aí daqui a pouco a galera pega aquela mesma trend da música tal, pega aquela música, muda umas três palavras, fala alguma coisa da Bíblia, faz um Instagram cristão, mas a coreografia é exatamente a mesma coreografia que a pessoa está fazendo na outra. Eu já vi, segui logo no começo da minha conversão, depois de um ano e meio eu parei de seguir, algumas pessoas que. E assim, é complicado, porque eu vejo muito isso até hoje, de pessoas que estão ali propagando o evangelho de uma forma que não tem muita sabedoria, vamos dizer assim. E fica muito complicado, cara, porque eu vejo algumas situações, Adora, nas redes sociais que, sinceramente, eu não consigo entender uma manifestação de graça, não consigo entender uma manifestação ali de, tipo, Caraca, caí feião. voltou, Eu fiquei gravada, voltei, voltou. caí feião aqui. Eu tava falando que, assim, não sei se você chegou a pegar essa parte, você ouviu, eu falando que tem algumas coisas de trend, de Instagram e tudo mais, que a galera só muda uma palavra ou outra, e Sim. aí com a mesma coreografia e dando uma desculpa de que tem um cunho evangelístico. Cara, ninguém vem para a igreja pelo rebolar, desculpa, ninguém vem pela igreja de fazer alguns movimentos com o corpo. Ninguém vem para a igreja, menina tirando foto, mostrando um monte de coisa e colocando um versículo até aqui nos ajudou o Senhor. Mano, Linda. Até aqui, então nem vou lá. não dá, não dá. E aí justamente a parte que você falou, né, da,
desse filtro, desse equilíbrio que nós precisamos ter em relação às redes sociais. Tipo, hoje as redes sociais, para mim, é algo que eu tenho que ter o contato todos os dias, porque faz parte do meu trabalho. E o que o pessoal usa de hobby hoje, para mim, é uma ferramenta de trabalho. E eu vou ser muito sincero, eu já estou me programando para tirar umas 2 semanas mais para frente, de tirar todas as redes sociais do meu telefone e ficar sem usar nada, para eu poder fazer, vamos dizer assim, uma limpeza do Agora, excesso de informação que você tem todos os dias, porque é um negócio absurdo, cara. Tem muita parada doida e vou ser muito sincero. trabalha com isso, né? Acaba, não tem como fugir. É, Mas como não é minha ferramenta de trabalho e nem sei se Deus quer isso para minha vida, se quiser eis-me aqui, mas como não é, eu tenho essa opção, né, de não abrir, de investir, né, meu tempo e colocar minha energia em outras coisas, como diferente de você, né? e Mas assim, é realmente o pouco tempo que a gente fica ali, a mente dá uma poluída e dá tal. pra caramba. Aí, assim, na rede social, cara, você vai ver, com certeza, coisas engraçadas, a minha família, né? Alguns textos para edificação que um dia serviram para mim e eu creio que pode servir para alguém. Ó, uma coisa. E Perdão, pode falar. não, e é isso, entendeu? A minha Uma. rede social você vai ver humor. Entendi. Você, né, vai rir, você vai entrar Eu lá. vejo lá de vez em quando. E assim, uma coisa que eu vi, que eu me cobrei muito, é o perigo de se trabalhar com a internet, principalmente no nicho cristão. Eu estava colocando os rios com um versículo bíblico e a musiquinha. Um dia eu fui impulsionado a fazer isso, fiz um, fiz outro, fiz outro. Só que chegou um momento que eu estava lendo a Bíblia para produzir conteúdo. Nossa, Espírito Santo, ó. Lá. No automático. Todo dia à noite eu pegava ali 5 minutos, lia uns dois, três textos ali da palavra, dois, três versículos, botava ali no negócio e já programava para o dia seguinte. E eu fiquei assim uns 2 meses seguidos. E não tem muito tempo, tem acho que 2 semanas, mais ou menos. Eu estava conversando com um amigo e a gente trocando uma ideia. E aí é uma coisa que eu acho muito importante, a necessidade de nós termos amigos de verdade próximo da gente, que o amigo é aquele cara que não vai passar a mão na tua cabeça, que tiver errado, ele vai falar que tu tá errado e pronto, sem muito, né, como um bom carioca, né, sem muito desenrolo, sem muita ideia, vai chegar, vai falar e pronto. E ele virou pra mim e falou, ele, pô, cara, o Instagram tá maneiro, o versículo é bom, Deus por misericórdia usa, mas e o teu relacionamento com ele, como é que tá? Aí eu travei, eu não soube responder. Ele, tu tá lendo quanto de Bíblia por dia? Falei, não tenho tempo. Só que eu caí numa hipocrisia, porque pregando, dando aula, eu falo isso. Ah, você que não lê a Bíblia, você não tem a desculpa do tempo, só que isso não existe. E qual é a desculpa que eu estava dando? Não tenho tempo. Estou trabalhando, estou fazendo, tenho que gravar, tenho que editar vídeo para os outros, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E se um Reels batia 1.000 visualizações, tava maneiro. Quando batia 35, eu apagava e depois postava em outro horário, porque eu perdi no meio do caminho a ideia e o objetivo, que o propósito é sempre entender que números são pessoas, não são somente números. E eu perdi isso, cara. E é muito doido. Tiveram alguns amigos que falaram para mim, cara, não expõe isso nas redes sociais. Mas eu não tenho problema nenhum de falar. Não tenho problema nenhum de falar, porque provavelmente pode estar alguém nos acompanhando, nos ouvindo, que está passando exatamente por esse momento. E que precisa entender que números, cara, são pessoas que estão vendo. E o nosso objetivo como cristão não é ganhar números, mas sim ganhar almas para Jesus Cristo. Então, aí é onde entra essa parte do equilíbrio das redes sociais, né? Um nicho cristão, um conteúdo voltado para a igreja, e que mesmo assim eu me perdi no meio dessa trajetória por querer seguidor, por querer um crescimento, por querer um monte de coisa. E o que eu acho fantástico
é que Deus, em um momento, permitiu que minha página desse um salto de 2.845 seguidores no Instagram para 28 mil em 14 dias. Só que ele também permitiu que a página começasse a cair. E ela tá caindo. Dia após dia, são menos 100, menos 50, menos 100, menos 50, menos 100, menos 50. Posto um Rios que batia 15, 35 mil, cai 5, cai 15. E eu falei, pô, não, é culpa do algoritmo, é culpa da atualização do Instagram, é culpa de um monte de coisa. Mas até entender que realmente, pô, a culpa é minha, porque eu peguei uma curva do propósito, né? Deixei o propósito de lado e fui para a necessidade. Entender isso, né? Com uma maturidade de trazer para si a responsabilidade, eu penso que você já começou a entender o propósito, né? Enquanto você coloca a culpa no algoritmo, você não está entendendo nada. É. Então Deus vai dando graça, mas aí você, opa, aí eu acho essa parte assim, a metanoia, né? O arrependimento, a mudança de rota, essa parte também é uma parte que eu fico assim, uau. Isso e eu acho isso maravilhoso demais. E é uma coisa que eu tenho em mim, de não ter vergonha de me expor nos meus erros, de não ter vergonha de me expor naquilo que eu estou fazendo de errado. Não vejo problema, vejo o Paulo fazendo isso, então me agarro no que Paulinho de Tarso, aquele cara brabo pra caramba, fazia. E a gente, já que ele falou para ser imitador dele assim como ele é de Cristo, né? Então vamos imitar, né? Seja na parte que a gente passa ali a ideia do crente pra caramba, ou seja na parte que a gente passa o miserável pecador, que sou carente da graça de Deus. Então, vambora e vida que segue. E aqui é uma pergunta especial. Essa pergunta eu faço questão de falar o nome da pessoa que mandou, Ah, porque ela não falou que era para fazer isso, mas dá para ver que é uma pessoa que te ama demais, mas não é pouco não, cara. É muita coisa, que toda vez que a gente para trocar ideia, pá, minha líder é isso. quer dizer, dá um. Dá uma Mas chamada. tá Eu demais. pausei, eu pausei e voltei rapidinho, que é bom que ajuda na hora de fazer ali o corte. Beleza. Dani Otogali, da página Meu Mundo em Letras, mandou a seguinte pergunta para você. Você acha que existe diferença entre o gospel e o secular? Meu Deus. Então, ô Rafa, eu não gosto de responder as coisas assim, sabe? Sim ou não? Eu quero entender assim, o que é gospel? Eu O que, acredito, assim, eu o, acredito que o que ela botou como gospel é tudo aquilo que é da igreja. tá, porque o gospel, ele tá, sabe, ele tá fugindo um pouco do que a Bíblia diz, tá? Ah, caramba. Tá estranho, tá diferente, tá diferenciado o gospel. E o secular são as coisas que se referem, né, às coisas do mundo, extra-igreja, né, fora igreja. Uhum. E se tem a diferença, né, Isso. entre o secular e o gospel? Olha, já teve, mas hoje, Cara, não é brincadeira não. Eu fiquei todo arrepiado com esse já teve. Isso é verdade. já teve sim. Pessoas sérias, artistas sérios, comprometidos, letras completamente inspiradas pelo Espírito Santo, cristocêntricas, sabe? Mas hoje acho que o gospel ele está muito mais ligado a questões financeiras, a retornos, visibilidade, a, se torna mídia, Sim. tá muito mídia, do que a essência, né? Do que trazer o Cristo como centro de todas as coisas.
hoje, para eu montar uma setlist, para ajudando, né, a banda para ministrar um louvor dos jovens da JNI, eu escuto, assim, eu pego um setlist com umas 20 músicas. Aí eu fico, essa não, essa também não, essa também não. É claro que, Espírito Santo, o que o Senhor tem para o teu povo nesse domingo? Que o Senhor sabe de todas as coisas. E aí o Espírito Santo vai trabalhando durante a semana, traz alguns louvores em mente, alguns Sim. medleys, alguns louvores que podem se juntar. Só que, cara, é o tal do eu vencia, das minhas raízes, meus problemas, Tudo eu. meu perdão, a minha cura. E aí, lá no final da frase, porque Deus? Aí a música já acaba. É. Aí eu, não dá, gente, não dá. Sim, já teve sim uma discrepância de secular e gospel, porque o gospel era cristocêntrico. E hoje as pessoas elas entram na igreja como se entrassem num supermercado, sabe? E não dá para a gente querer que Deus sirva as nossas necessidades o tempo todo. A gente precisa parar um momento e adorar. Só adorar. Fazer o que a gente foi chamado para fazer na nossa essência. Sim. Por mais que a gente tenha, sim, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, o nosso DNA que Deus nos deu não é menor do que a nossa natureza pecaminosa. E Verdade. sim, o Espírito Santo nos dá composições cristocêntricas, mensagens cristocêntricas, sim, porque a mensagem é Cristo. Mas hoje, infelizmente, parece que eles estão quase ali, né, se igualando. Você Eu, tem que, você tem que ter um conhecimentozinho nível intermediário para fazer uma diferenciação entre o gospel que está escrito na Bíblia. sim, Se você for leigo, você adora ali. verdade. E são coisas assim que eu venho conhecendo alguma galera hoje em dia, que é um pouco desse meio, e que eu vou ser muito sincero com vocês, Adoro, que é um meio que às vezes me dá uma certa repulsa. Porque eu tinha prometido que eu não ia falar sobre esse assunto, mas agora que entrou, vambora. A galera parece que esqueceu de ser cristão, entendeu? Esqueceu de adorar, quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu falo algumas coisas numa canção que desagrada aquilo que o Senhor diz na Sagrada Escritura. Ou às vezes falo uma canção que até está um pouco batendo com o que a Bíblia diz, mas testemunho de vida, uma droga. Sabe o que eles jogam também? Na licença poética. É, Ah, isso me. E, ó, próxima, próxima. Cadê? é sinistro, porque é uma galera que passa a perna nos outros. Tô generalizando, não, mas tem algumas pessoas que são assim. Que nas redes sociais é uma coisa, mas no dia a dia é completamente diferente. Tem gente que paga de santo pra caramba nas redes sociais, um pregador abençoado, em nome de Jesus, mas quando você vai falar com a pessoa, a paz do Senhor, quem é você? Sou fulano. Pô, não te conheço, não. É muito complicado. E eu vou falar, é um meio que eu me vi entrando em um momento. E deixei, porque, porque é legal o novo. A novidade, ela é interessante. É Mas o, envolvente. mas o pouco que eu entrei, eu já quero sair fora. Porque sabe o que é que eu prefiro mil vezes? De coração. E aqui fica uma ideia, né? Vou falar como Paulo diz, né? Digo eu, não o Senhor. As minhas maiores referências são as pessoas que estão próximo de mim. Porque o cara da internet só vejo o que ele posta de conteúdo, a pessoa que está perto de mim eu vejo no dia a dia. E é isso que é o discipulado, que é a transmissão de vida.
as minhas maiores referências, eu sei os erros das minhas maiores referências. Tenho dois amigos que são pregadores, mais ou menos assim, da mesma faixa de idade. Um é um pouco mais novo e o outro é um pouquinho mais velho. E, cara, eu sei como é que um é chato, eu sei o quanto o outro é isso, eu sei como ele é de outra forma. Eles sabem como eu sou, mas a gente está ali, ó, transmissão de vida pessoal, dia a dia, sem hipocrisia. Legal. E o que eu vejo que as redes sociais ela traz para esse ambiente que era para ser diferente, que é o ambiente do gospel, né? Vamos chamar assim, é a tal da hipocrisia. Para todo mundo eu sou de um jeito, mas no dia a dia eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de dar um boa tarde ou um bom dia pro meu vizinho. E aí, já agora já falei, pronto, e vida que segue. Não, vai pro ar, não tem como fugir. Mas é um ponto que você falou sobre a questão de não ter hoje em dia muito essa diferença. Eu concordo. Eu acho que ainda dá tempo de voltar, por- porque para Deus nada é impossível, né? E se for necessário, que eu tenho um pastor amigo meu, cabeça branca, e a sabedoria dos mais antigos é algo que eu sou apaixonado demais. Ele falou, uma vez ele falou para mim o seguinte: a gente pede que Deus faça algo diferente, que ele renove a sua igreja, e ele vai fazer, mesmo que seja em meio à perseguição. Então aí ele falou: a igreja precisa tomar cuidado com o que ora, pede o novo de Deus, pede o avivamento, mas não existiu um avivamento na história que o cenário não era caótico. Aí ficou, ai meu Deus do céu, acho que eu não quero avivamento mais não. Mas é algo fantástico demais e é maravilhoso. Minha amiga, muito obrigado pelo tempo que você se disponibilizou para a gente estar trocando essa ideia. Já deixa aqui meu convite para um 2.0, né? A gente tem assunto pra caramba para tratar, muita coisa para falar. A Seu gente marido, podia seu marido fazer um também. de casal, perguntas hots, Seu pode, marido. não pode, bora! Aí, mas já vou anotar a ideia. Já vamos marcar aí, sei lá, talvez daqui a 2 semanas, 3 semanas, um mês, para a gente estar podendo, porque eu tenho que ver a agenda aqui Ok, direitinho, para a gente claro. poder estar gravando e levar nessa pegada aí, porque eu não sou casado, mas eu preciso ter já uma ideia do que é, o que não é. Isso já ajuda, pelo menos um pouco, né? Saber pelo menos a ideia teórica já te facilita quando chegar na prática mais na frente. Mas tenho certeza que vai ser benção. Pouco que eu falei com seu marido no pré-bate-papo, já deu para ver que ali, pergunta polêmica, toma na cabeça e vamos para cima. Ele é mais do que eu. Deu para ver, deu para ver. Mas agradeço muito aí ao seu sim, ao convite, né? Ainda que tenha demorado um pouquinho para a gente poder ajeitar, tivemos um imprevisto, mas é a parte desse momento que é aquele pedacinho que eu te falei que tem no meu coração, que tem uma plaquinha assim escrito Calvino, sempre fala que esse momento já estava predestinado antes da fundação do mundo e Deus já sabia que seria no dia que se chama hoje. Uau! Arrasou! Amém, amiga? Deixa aí suas considerações finais aí pra galera. Valeu, pessoal. Olha, muito obrigado. Quero agradecer aí a confiança do Rafa, da indicação da Dani. Muito obrigada a vocês aí que doaram tempo para estar nos assistindo, para estar vendo esse bate-papo, para que o pessoal que segue a página aí, né? E Rafa, cara, se é o que Deus colocou no seu coração, se é o que ele falou, meu, faz isso, desenvolve isso, nunca vai ter, cara. Mas enquanto eu falei, eu não quero, as coisas não romperam na minha vida. Ah, você é frustrada ministerialmente? Não sou, porque eu entendi o que eu fui chamada para fazer. Você é uma boa líder de jovens? Não sei. Talvez. Tem um ministério próspero?
Olha, não. Multipliquei? Também não. Mas era necessidade da casa do Senhor, entendeu? Era o que, tipo assim, era o que tinha, eis-me aqui, sabe? Balão, sabe? Sim. Uma brincadeira. Mas enquanto eu não entendi, dei uns 2 passos para trás, tive um momento de testa no chão, de choro, de falar assim, ok, Deus, cansei de lutar contra a sua vontade, agora eu vou fazer a tua vontade, não a minha. As coisas elas não fluíram na minha vida. Parecia que ficava empacada, sabe? Então, assim, que diante dessa volta, né, dessa estreia da volta, você não pare, sabe? E que você possa entender de fato o que o Espírito Santo quer fazer em você e através de você. Talvez repaginar, talvez continuar fazendo dessa forma, não sei. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele é criativo demais, sabe? Você sabe das escrituras, você é um estudioso, um mestre. Então agora, cara, ir para a quarta dimensão, põe Yang Show, oração em línguas, edificação pessoal e falar assim, Deus, olha só, não estou entendendo mais nada. Dá para o senhor acender a luzinha aí e não olhar para trás, sabe? E porque aquele que lança a mão do arado não é digno, sabe? Isso é muito forte. Então, se é isso que Deus propôs para você fazer, se é isso que Deus propôs para você fazer, abraça a causa, vai para a cruz, vai para o secreto, que o Pai que está em secreto vai te recompensar. Aquele que vai ao Pai jamais será dispensado de mãos vazias. Amém. Muito obrigado pelas palavras, pelo incentivo. E é bom ter amigos em Cristo Jesus que Claro. são usados para falar algo que nós já sabemos que é para fazer. O ser humano tem momentos que precisa disso, né? A gente já sabe que tem que fazer, mas às vezes a gente precisa ouvir um pouquinho de fora, né? A gente tem esse defeito, mas Deus sabe, entende e proporciona encontros maravilhosos como esse para a gente poder estar conversando, trocando uma ideia. Para a galera aí que Surpreenda ficou até o nessa final. volta, Rafa. Oi? Que o Senhor possa te surpreender nessa volta aí, viu? Amém. Tem que ser, e Não tenho porque é essa comigo. convicção no coração que ele vai me surpreender. Glória a Deus. Vou orar por isso também. Coração. Para a galera que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Sua presença é extremamente importante. Curta, comenta, compartilha. Se ficou até o final, não se inscreveu, se inscreva-se agora no canal, que ajuda muito a gente. Que aí a plataforma entende que o conteúdo é relevante e vai direcionar para mais pessoas, que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e deixar aquele recadinho básico que eu sempre deixo em todo final de Papiando a Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.